Boa noite, meus irmãos. Que a paz, que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações nessa noite de sexta-feira. Para quem está assistindo sexta-feira, no trabalho do Missionários da Luz, para quem está assistindo a segunda-feira, em outra casa, né? Que sejam todos abençoados nessa noite em que nos colocamos à disposição de Jesus para aprender e para refletir com o seu ensinamento, não é? E hoje eu gostaria de iniciar a nossa reflexão do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, né? Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão com uma passagem de Jesus, uma passagem bem conhecida de Jesus, quando Jesus, né, está diante da mulher adúltera, né? Então, o que aconteceu nessa passagem? Acontece que alguns homens acabaram pegando uma mulher que estava cometendo adultério, estavam puxando essa mulher pela praça, né? E viram Jesus na praça e questionaram Jesus sobre essa situação, né? Então, eles encontraram uma mulher que era casada, em situação com outro homem, e pegaram essa mulher no flagrante adultério. E a lei de Moisés dizia que a mulher pega em adultério precisa ser apedrejada. É interessante porque, na verdade, a lei de Moisés realmente não fala que o homem deve ser apedrejado, mas é uma questão, porque o adúltero, né, é o ponto da lei. Mas vamos à situação em si, que é o que interessa para nós. Essa situação, então, a mulher está sendo puxada por essa turba de homens para ser apedrejada. E diante de Jesus, questiona-se Jesus sobre o que ele faria, o que ele diz daquela situação, o que Jesus diz daquela situação. E o que Jesus faz? Num primeiro momento, Jesus não faz nada. Agachado, ele está escrevendo na areia. Agachado, ele permanece escrevendo na areia. E só quando a insistência daquelas pessoas, né, diante da situação, diante de um posicionamento de Jesus, é que Jesus se levanta. Jesus se levanta e o que Jesus faz? Que é muito interessante. O que Jesus faz? Né? Jesus, por acaso, se coloca diante da mulher e diz: não, não apedrejem a mulher. Jesus não faz isso. Jesus faz bem o contrário, na verdade. Jesus diz: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Jesus se volta para aquela multidão e diz: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. O que Jesus está fazendo é fazendo com que as pessoas voltem a si mesmo e se perguntem: eu tenho pecado? Tenho moral suficiente para atirar essa pedra? Porque esse é um ponto de moral. Nós, quando nos colocamos em julgamento, né, e nós fazemos isso o tempo todo, nós julgamos o tempo todo as outras pessoas. E nós temos moral para fazermos esse julgamento? Quem de nós pode puxar pela nossa própria consciência e dizer: ninguém tem nada do que me acusar? Quem de nós tem a consciência dizendo que não fez nunca nada de errado?
Quem de nós está sem pecado para jogar a pedra no pecador? Essa é a reflexão que Jesus nos chama. Me faz lembrar muito um trecho de um filme e de um livro muito bom, que é o livro É a Cabana, né? E o filme também é um filme bom. Pode, se você procurar na internet, inclusive, talvez você ache até esse mesmo trecho, né? Quando o personagem principal do filme é chamado para um julgamento. E ele acredita que ele vai ser julgado, né? Ele acredita que ele vai ser julgado, mas em determinado momento ele é chamado a ser o juiz. Não, mas eu não tenho condição de ser juiz, ele diz. Né? Como não? Você julga o tempo todo, você julga o seu vizinho, você julga o seu amigo, você julga o seu irmão. Não é o que nós fazemos, nós julgamos o tempo todo a pessoa que está ali com ele, não vou nem entrar nos detalhes de dizer quem é essa pessoa, mas a pessoa que está ali com ele diz, você é especialista em julgar. Nós somos especialistas em julgar os outros. E ele é colocado diante desse julgamento e fala assim, então vamos julgar. Vamos julgar as pessoas ruins, os assassinos são culpados, os bandidos são culpados, os políticos são culpados, né? E toda essa condenação, né? E vai surgindo, porque ele vai julgando, julgando, julgando as pessoas à volta, julgando, 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 assim como nós fazemos isso, fazemos esse julgamento sempre, de tudo à nossa volta. Até que chega um momento em que ele mostra uma pessoa e depois essa mesma pessoa, quando criança, sofrendo, né, abusos do pai, e daí você diz, e você julga essa criança? E ele fala, mas é uma criança. Então a outra pessoa diz, mas você já julgou? Você julgou ela quando era adulto? E agora quando é criança? O culpado é o pai dela? E até quando nós vamos continuar retornando essa culpa? Todos são culpados. Então, por fim, o que essa pessoa pede, então vamos julgar os seus filhos, né? Qual dos dois filhos você merece, você diz que merece a gratidão eterna e qual merece o inferno? E ele se coloca, olha para aquela situação e diz, não, não, meus filhos não, eu não quero julgar meus filhos. Eu me coloco no lugar deles, ele disse. Então a pessoa diz, você julgou que seus filhos são dignos de amor, que apesar dos erros que eles cometem, eles são dignos de amor e devem ter chances de aprender. E a mesma coisa acontece com Deus em relação a nós. Porque todos nós somos filhos de Deus, somos dignos de amor e devemos ter chances de aprender. Então, nesse entendimento que nós vamos buscando, quem que é realmente o julgador de nós mesmos? O julgador de nós mesmos é a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que impede que nós tenhamos moral para julgar as outras pessoas. Por isso que Jesus diz, assim como julgar os outros, vós também serais julgados. Porque é a nossa própria consciência quem julga. E assim como nós julgamos os outros, quando nós formos capazes de olhar no espelho e enxergar que aquele outro está fazendo aquilo que eu também faço,
minha consciência me julga da mesma maneira como eu julguei o outro. A minha consciência me julga da mesma maneira como eu julguei o outro. E por isso que Jesus também nos ensina no Pai Nosso: perdoa ao teu próximo, assim como você perdoar o teu próximo, você também será perdoado. Porque na medida em que você aprender a perdoar as pessoas à sua volta, você estará aprendendo a se perdoar. Portanto, é tudo uma questão de prática, de exercício. Exercício do perdão ao invés do julgamento. Exercício da indulgência ao invés da culpa. O que é a indulgência? Indulgência é você relevar algumas coisas, você se conscientizar de que aquela pessoa que comete erros é digna de amor e de ter novas oportunidades. Jesus, diante da mulher adúltera, depois que os apedrejadores desistem de apedrejar porque as suas próprias consciências o impedem de fazer isso, Jesus, diante da adúltera, pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram. Onde estão aqueles que te julgaram? Se foram. Na verdade, ficou um que não é Jesus, mas que é ela própria. A própria consciência dela é quem há de julgá-la. Por isso Jesus diz: eu também não a julgo, mas vá e não peques mais, para que a sua consciência possa aprender a perdoar você mesma por aquilo que você fez. Assim é conosco. Esse é o caminho de aprendizado que Jesus está nos ensinando. Então, como alcançar isso? Porque também não é de uma hora para outra que eu vou aprender a perdoar. Não é de uma hora para outra. Mas eu preciso começar. Eu preciso estabelecer um caminho que eu siga. Um caminho aonde eu dê os primeiros passos, ainda que o meu sentimento não seja ainda o sentimento de quem está perdoando. Eu preciso dar os passos, fazer a minha escolha no sentido de trilhar esse caminho. Por isso, quando Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Porque Pedro, assim como nós, imagina o quê? Imagina que existe um limite. Existe um limite. Nós pensamos assim: existe um limite do que a pessoa pode fazer comigo, que eu não faça nada, que eu me mantenha. E o que Jesus está dizendo? Que não existe um limite. Não até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Pedro tinha estabelecido o limite de 7. E Jesus diz: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não existe o limite. Existe a indulgência. Por quê? Porque
no fundo, o que nós precisamos aprender é a perdoar a nós mesmos. Como que eu vou aprender a me perdoar? Praticando o perdão com o próximo. Praticando o perdão com o próximo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, né? Ou será que eu vou dizer para Deus que Ele deve ter um limite para tolerar as minhas dificuldades, os meus erros? São meus erros. Eu quero que Deus seja paciente comigo. Todo mundo quer que Deus seja paciente. E Deus é a paciência. Deus é a esperança de que nós podemos ser melhores e seremos. Seremos melhores. Com certeza seremos. Já estamos aprendendo. A cada dia que nós assistimos uma palestra, a cada dia que nós refletimos sobre um ensinamento, a cada dia que nós aplicamos algo que nós aprendemos, nós estamos sendo melhores. Cada vez que nós conseguimos não revidar, cada vez que nós conseguimos lembrar de algo que nós ouvimos, percebemos, lemos e colocar isso em prática, nós estamos praticando a nossa melhora, praticando aquilo que vai realmente nos levar a ter paz de consciência. Paz de consciência, no fundo, é aquilo que nós buscamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Percebem o ciclo? Aquilo que nós exercitamos com os outros é, no fim, o que nós estaremos recebendo de nós mesmos. Por isso, meus irmãos, confia em Jesus, releva, aprende a perdoar, pelo menos toma uma atitude no sentido de perdoar, que não significa esquecer o passado, não significa esquecer o que aconteceu e ter plena confiança na pessoa que te fez mal. Não. Significa, de maneira nenhuma, julgá-la. De maneira nenhuma, tratá-la mal. Perdeu a confiança? Perdeu a confiança. Se espera que eu confie em algo que o outro faça, eu não consigo mais fazer isso nesse momento. Assume, não tem problema. Mas não trate mal, não julgue, não condene. Para que também a sua consciência não te condene. Que Jesus possa nos amparar e nos auxiliar nesse aprendizado tão importante para nossa própria felicidade. Fiquem todos com Deus.